O Governo Federal e o Instituto Federal do Amazonas, com realização do Espaço Curupira, apresenta Dia da Eficiência 2023. Oficina de audiodescrição com a professora Tássia Patrícia. Fundo azul claro. Nos cantos do vídeo estão os logos do IFAM, Espaço Curupira e Dia da Eficiência. No centro está a professora Tássia e ao lado direito do vídeo, o intérprete de Libras. Olá, tudo bom? Essa é a oficina de audiodescrição. Eu me chamo Tássia, uma mulher de altura mediana, parda, olhos pretos, uso aparelho, uso um turbante da cor marrom e uma blusa social rosa. Ao meu lado esquerdo encontra-se o Jurandir, é o intérprete de Libras, que possui altura mediana, parda, cabelos escuros, com uma mecha branca na frente, e ele usa uma camisa preta. Então, minha gente, vamos lá. Essa oficina é a oficina de audiodescrição. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E a intenção dela é passar diretrizes básicas sobre o que é a audiodescrição, alguns exemplos e algumas ferramentas que vocês podem utilizar. Primeiramente, para começar esse conceito de audiodescrição, a gente vai falar quem precisa da audiodescrição, tá? É uma ferramenta de tecnologia assistiva e todas as pessoas envolvidas nesse cenário podem utilizar a audiodescrição e elas podem auxiliar também outros agentes que participam desse meio. Por exemplo, pessoas com deficiência visual, intelectual, físicas, surdo-cegas, pessoas com daltonismo, dislexia, disgrafia, discalculia, TA, TDAH, entre outros. Além de pessoas não letradas, com baixo letramento, idosos, entre muitos grupos de pessoas com necessidades específicas, permanentes ou temporárias. Ou seja, ela começou com a intenção de auxiliar pessoas com deficiência visual, mas depois, com o tempo, ela criou uma expertise no qual ela consegue abranger vários públicos. E isso é um aspecto muito positivo. Para a gente começar a entender o que é audiodescrição, é bom também entender o conceito máximo, que é o processo de acessibilidade. Então, o que é acessibilidade? Acessibilidade, segundo a Lei 13.144 de 2015, acessibilidade é o direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Ou seja, a acessibilidade, ela procura promover sempre a autonomia desse indivíduo. Então, nesse momento, vamos tentar distinguir quem são as pessoas que participam desse cenário. Eu tenho um ledor. O ledor, ele participa de leitura de textos, descrição do ambiente de elementos visuais, bem como outros conteúdos em provas, concursos, aulas, atuam oferecendo auxílio para orientação e mobilidade. Então esse agente, essa pessoa, esse profissional, ele está nesse cenário para fazer apenas a leitura para essa pessoa com deficiência e as demais características que foram comentadas logo no início. O audiodescritor, quem é esse agente, tá? Descreve em áudios e ou textos todo tipo de conteúdo imagético, verbal ou não verbal, em materiais, obras de artes, eventos, cinemas, televisão, teatro, educação, esporte, entre outros, sendo ao vivo ou gravado. Então, o audiodescritor, ele também é como se fosse um ledor, mas de forma específica, ele vai descrever todo o cenário, bem como as pessoas que estão participando também desse processo, tá? Tudo para oferecer autonomia para essa pessoa com deficiência. E quem é o transcritor? Como o nome diz, ele realiza a transcrição, ou seja, escreve as respostas das pessoas atendidas no cartão resposta, no caso se for uma prova, em concursos, redações, folhas de prova e aulas. Pode fazer uso do braille também, tá? Então, ele é um agente a mais com a intenção de transcrever todo o conteúdo, tudo bem? E agora, sendo mais específica para a área de audiodescrição, como que são os aspectos e ferramentas importantes para você que quer ser audiodescritor e quer participar da audiodescrição? O requisito básico e mínimo é ter voz clara, ter uma entonação interessante, altura, velocidade, ritmo adequado, boa respiração e dicção.
Mas você acha que pode desenvolver esses aspectos de forma automática, rápida? Na realidade, essas características iniciais, elas podem ser aprendidas, tá? Pode voltar para mim? Como assim aprendida, tá? Digamos que você não tem uma voz clara ou fala baixinho, né? A intenção é, você pode participar de um processo de treinamento constante para ter uma voz alta, mais clara, tá? Treine bastante esses processos porque é um requisito muito básico e importante para você que quer ser audiodescritor, tá? Uma boa entonação, quer dizer, a boa entonação está muito no aspecto de você conseguir articular muito bem as palavras, as sílabas, altura, uma altura favorável, nem tão alto, gritando, que não é interessante, e também não tão baixa, tá? Se vocês perceberam, eu uso o aparelho. Nesse sentido, a articulação precisa ser muito maior para que não fique uma voz chiada, uma voz complicada de compreender para essa pessoa que precisa compreender muito bem o que está sendo falado aqui, tá? Velocidade, cuidado para não falar muito rápido. Eu não sou daqui, eu sou nordestina, então eu falo muito rápido. Então a intenção é eu tentar falar um pouquinho devagar ou com uma velocidade adequada para que outras pessoas possam compreender. Tudo bem? Então, o que é a audiodescrição segundo a ABNT? É um recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução de imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades, aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva em áudio para ampliação do entendimento de imagens estáticas ou dinâmicas, textos e origem de sons não contextualizados, especialmente sem o uso da visão. Quais são os tipos de audiodescrição? Como é que elas podem ser separadas? Eu tenho a pré-gravada, ao vivo com roteiro e ao vivo sem roteiro, tá? A pré-gravada, muitas vezes, ela é utilizada em vídeos diversos, cinema, TV. A narração é gravada e inserida nos diálogos. Então, esse contato que nós estamos tendo aqui, ele é um pré-gravado, né? Ou seja, vai ser transmitido depois de ter passado por um processo de tratamento e edição, tudo bem? E existe a audiodescrição que também faz parte e participa exatamente desse processo, desse contexto. Como é ao vivo e com roteiro? Eventos previamente ensaiados, como espetáculos de teatro, dança, circo, o roteiro é desenvolvido com antecedência e a narração é transmitida ao vivo por um audiodescritor, tá? Geralmente, essa pessoa que possui deficiência visual, ela chega no espetáculo, ela é recebida com um fone de ouvido pequenininho e aí o espetáculo ele acontece e a audiodescrição ela é feita de forma simultânea, tudo bem? Ao vivo e sem roteiro, tá? Ao vivo e sem roteiro, ela também é trabalhada de forma simultânea, mas ela não possui um roteiro diferente da ao vivo e com roteiro. Ao vivo e com roteiro, geralmente o audiodescritor ele participa dos ensaios, então ele sabe exatamente onde vai acontecer tais eventos que ele pode audiodescrever. O sem roteiro, ele acontece na hora, tudo bem? Mas nada interfere no processo de comunicação para essa pessoa com deficiência. Então a comunicação ela é feita de forma realmente efetiva. Quais são as regras gerais para a gente partir para os exercícios? É o seguinte, precisa começar por um roteiro, quer dizer, uma etapa inicial é eu fazer uma análise prévia da imagem, pesquisar sobre os conteúdos que existem naquela imagem, porque pode ser um conteúdo que eu não saiba o que é, escrever um roteiro previamente de tudo que você vai audiodescrever, fazer uma revisão, consultar alguém. Tá? É muito importante você, nessa etapa inicial de audiodescrição, você consultar ou outro audiodescritor ou uma pessoa com deficiência visual. Porque ele vai ajudar você a entender esses contextos iniciais do que está certo, do que está errado, se a audiodescrição está sendo compreensiva para ele. Uma regra básica: descrever o que você vê, sem opiniões pessoais. Então, a audiodescrição, ela não dá essa abrangência para que você coloque a sua opinião pessoal. Descreva o que você está vendo. Sequência: o que, quem, como,
quando, onde, de onde, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, do maior para o menor, do mais próximo para o mais distante ou do ponto central para o ponto periférico. Essa regra é uma regra que precisa ser seguida fortemente? Ela é uma regra que é importante a gente levar em consideração. Mas digamos que em um cenário específico você precise fazer a audiodescrição de uma outra maneira para que seja mais compreensível para esse público. Existe essa abertura. Importante analisar sempre antes para que você saiba muito bem como que você vai fazer essa comunicação efetiva. Linguagem. Usar o presente do indicativo, ser simples, objetivo, sucinto, imaginativa e fazer uma audiodescrição bem escolhida. Por isso que o roteiro com antecedência ele é muito importante. O que descrever? Pessoas, vestimenta, estados de humor, emoções, cores, ambientes, ações e gestos. Muito importante, tá? Que você sempre leve em consideração o contexto, tá? Sem colocar opiniões pessoais. Como descrever? Ter concisão, clareza, correção, especificidade e vividez. Você pode também fazer a audiodescrição de si mesmo. Se vocês notarem, no início foi feito a minha audiodescrição e a descrição do intérprete de Libras que está à minha esquerda, que é a direita de vocês. Como que eu faço essa audiodescrição? Tá? A minha própria audiodescrição. Gênero, faixa etária, etnia, cor de pele, estatura, compleição física, cabelos, olhos e demais características marcantes. Eu uso um turbante, então é uma característica marcante para esse momento, por isso que eu tive que fazer essa audiodescrição desse elemento. Meu intérprete de Libras, ele tem uma mecha branquinha na frente, então é uma característica marcante, então também eu tive que fazer essa audiodescrição dele. E agora vamos partir para alguns exemplos básicos, tá? Vamos lá, na imagem que está aparecendo na tela, como que pode ser feita essa audiodescrição? Foto de um livro de folhas brancas com escritos em braille, sendo lidos pelas mãos enrugadas de uma pessoa de pele branca. Nesse sentido, a imagem é simples, ela não dá abertura para que você faça interpretações próprias. Ou seja, você não precisa falar que as mãos estão partindo do lado direito da imagem. Apenas fale que existe mãos brancas fazendo essa leitura em braille. Vamos lá, a próxima imagem é um exercício, tá? Vamos dar um tempinho de 30 segundinhos para que vocês possam fazer a audiodescrição dessa imagem. É uma imagem simples, muito parecida com a imagem anterior. Não dá abertura para interpretações, mas ela é uma audiodescrição que pode ser feita de forma sucinta. Voltamos, vamos ver o gabarito dessa audiodescrição. Descrição da imagem. Foto de uma garotinha sorridente, de óculos cor-de-rosa, ela aparenta ter cerca de 6 anos, é negra, tem cabelos cacheados na altura dos ombros e usa uma camisa branca com mangas verdes. Vocês conseguiram perceber que nessa audiodescrição teve uma abertura para falar a idade da garotinha, tá? Essa idade não é um item obrigatório, a não ser que o contexto envolvido permita que você precise falar a idade da garotinha. Vai que seja numa sala de aula, para uma apresentação, para um consultório médico, para um evento específico infantil que você tenha que falar a idade, mas não é um item obrigatório. Porque você pode ter garotinhas de 10 anos, 11 anos, 3 anos, por isso você pode fazer essa abertura. Mas lembrando, não é um item obrigatório. A próxima imagem é uma imagem comum,
onde vocês podem visualizar em redes sociais, em cards impressos, em muitos eventos do dia a dia. Nesse sentido, também é um exercício, vai ficar na tela 30 segundinhos para que vocês possam fazer a audiodescrição. Vamos lá? Agora vamos ao gabarito dessa audiodescrição. Vamos ver se vocês conseguiram chegar próximo dessa audiodescrição aqui. Descrição da imagem. Banner virtual da cor azul com o título Semana das Profissões. No centro, ao redor, há vários ícones ilustrados, como microfone, sapatilha, nota musical, balança, códigos de programação em pessoas. No canto inferior direito, há um logotipo da Fundação Dorina. Se vocês perceberam, essa audiodescrição desse card, ela apresenta vários ícones que muitas vezes pode ser um ícone que você não tem familiaridade. Isso pode ser um problema se você fizer a audiodescrição errada desse ícone, tá? É possível perceber que ele apresenta ao lado do microfone o ícone da psicologia, tá? Do curso de psicologia, da profissão de psicologia. Nesse sentido, eu optei em não falar essa informação, mas durante a audiodescrição, para não haver uma transferência de comunicação não eficiente, foi falado que existia vários ícones no qual era remetido à Semana das Profissões. Tudo bem? Então, dessa forma, houve uma comunicação efetiva. Vamos lá. A audiodescrição, ela procura sempre passar de forma clara, concisa, ter uma comunicação efetiva para a pessoa com deficiência visual. A audiodescrição, ela sempre está passando por atualizações. Nesse sentido, pode haver algumas dúvidas no qual como você pode passar essa informação. Então hoje, esse é o conhecimento mais atualizado do que você entende e o que você pode aprender sobre a audiodescrição. Mas alguns anos mais tarde, esse conhecimento ele pode mudar. Nesse sentido, a intenção é sempre promover a autonomia dessa pessoa e uma comunicação que pode fazer com que ela compreenda muito mais o cenário que está ao seu redor. Nesse momento, nós finalizamos a nossa oficina de audiodescrição. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Muito obrigada, Jurandir, pela interpretação. Se você quiser me seguir nas redes sociais, para mais dúvidas, quiser entrar em contato, eu não entendi aqui, eu não entendi ali, tá bom? Eu posso ter um contato mais direto com vocês. Minha rede social, Instagram, Tássia Patrícia. Meu e-mail profissional, tassiapatricia.tp, T de tatu, P de pato, @gmail.com. Foi um prazer estar aqui com vocês. Siga também o Apoema nas redes sociais e um ótimo evento para você. Um abraço.